amigos, olá amigas, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Kelps Barreto e eu vou falar com vocês hoje sobre meditação. Então, o nome, dessa aula é meditação, tudo o que você precisa saber. Então, para quem conhece um pouco a minha história, então eu estou há mais de 6 anos ensinando meditação e yoga, precisamente Atma Kriya Yoga. E, enfim, é um trabalho voltado para a busca espiritual, algo mais profundo. E agora a gente está com um projeto, estou com um projeto de trazer meditação para todos, independente da busca espiritual ou não. Até porque a meditação já foi e é reconhecida, como uma ótima ferramenta para grandes, para os grandes males atualmente da humanidade e da psique humana. Então, nesse curso, nessa pequena aula de hoje, eu vou ensinar para vocês o que é meditação, desmistificar muitas coisas sobre meditação, ensinar algumas coisas que vão ajudar vocês na meditação. Espero que aproveitem. Isso faz parte de um projeto novo que eu estou desenhando, e nesse projeto eu vou, a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante esse vídeo. Mas esse curso é para todo mundo, independente de quem vai ou não fazer esse curso longo que eu estou desenhando, que a gente já está trabalhando nele. Independente disso, é um curso, é uma aula que vai ajudar você na sua prática meditativa, tá? Então espero que vocês aproveitem essa aula. E, enfim, qualquer dúvida depois podem me procurar. Então, esse é o projeto, minha marca, sobre algo que eu quero trazer para vocês na meditação. Então, eu quero trazer a meditação para o mundo corporativo, para o mundo dos concursos públicos, não de forma inédita, porque é algo que já existe. Eu sempre gosto de deixar bem claro a origem da meditação, quando, enfim, se a gente pode realmente dizer de uma origem, de algo que criou isso, mas que o objetivo principal da meditação, eu gosto de deixar isso bem claro, trazer que esse objetivo é um objetivo de autoconhecimento, é um objetivo espiritual, de contato com o divino, com o eu maior. Mas, além disso, as práticas meditativas têm demonstrado bastante eficácia, com comprovações científicas para diversas outras questões humanas, questões de ansiedade, de depressão, de estresse, é algo que assola todos nós nos dias atuais. Então, eu quero trazer uma abordagem mais comum, mais material, se a gente pode fazer essa distinção nesse sentido, mas uma meditação mais prática, voltada para as pessoas que, como eu, você, como todo mundo, que procura objetivos na vida, objetivos na vida profissional, objetivos na vida pessoal, e a meditação é uma ferramenta imprescindível para isso, ok? Então, esse é o meu objetivo com esse curso, espero que gostem. Essa aula é uma aula aberta, uma aula que eu quero, disponibilizar para todos, para que todos tenham acesso a esse conhecimento da meditação. Então, quero desmistificar algumas coisas aqui, trazer alguns conceitos, trazer algumas formas de meditação. Eu acho que isso pode ajudar a todos, Enfim, e depois quem tiver interesse, vai ser devidamente lançado um curso sobre inteligência emocional, algo mais aprofundado aí. Mas aqui eu quero trazer só sobre a meditação em si, aquilo que você precisa entender, tudo que você precisa saber sobre meditação. Então, essa é a minha apresentação, Eu atualmente sou delegado de polícia de primeira classe
aqui no estado de Goiás, e professor de inteligência emocional e atendimento ao público na Escola Superior da Polícia Civil de Goiás. Então, inclusive essa segunda atuação minha, né, como professor de inteligência emocional, foi o que me trouxe, o que me motivou a fazer mas fazer um curso sobre inteligência emocional, estender para as pessoas além do âmbito da Polícia Civil. E como que eu comecei, né? Como que eu não saí, mas como que eu me enveredei um pouco para essa área de inteligência emocional, né? De gestão das emoções, né? Isso que tem tudo a ver com a meditação. E isso eu vou falar em outro vídeo. Então, caso você tenha interesse, eu explico como eu trouxe essa abordagem, esse link da meditação com essas qualidades, essas virtudes, né? Isso que a gente objetiva na inteligência emocional. Sou professor de yoga e meditação, como disse para vocês, e tenho formação em Atma Kriya Yoga na Alemanha e na Índia. Isso é legal também a gente enfatizar, porque a minha atuação, né, às vezes é um pouco contraditório. Então, a minha atuação como delegado de polícia, como gestor público e como professor de yoga e meditação, às vezes é contraditória, né? Mas eu acho que esse foi o campo propício que a vida nos levou para que a gente consiga perceber essas duas nuances, né? Então, a nuance de um líder, de uma pessoa que está à frente de um cargo público, enfim, que talvez de forma mais enfática, objetiva aquilo que todos precisamos ter, qualidades e virtudes que todos necessitamos ter para a liderança, seja de um grupo ou seja uma liderança pessoal também. Então isso me faz ter esse olhar mais prático em relação à vida. E a questão de professor de yoga e meditação, de Atma Kriya Yoga, me dá aquele conhecimento realmente mais profundo do que é meditação. Então esse link faz com que eu consiga transmitir para vocês de uma forma mais clara e mais objetiva, né, mais concreta, o que a meditação pode me trazer de ferramenta e, de outro modo, trazer essa meditação de uma forma bem precisa, bem técnica nesse sentido, né, porque a gente vê muitas vezes, né, professores de yoga e meditação sensacionais, né, para o ensino, né, da yoga, da meditação, enfim, tudo mais. Mas quando vai abordar isso num campo mais prático, já não tem essa facilidade, porque já não tem esse contato prático com aquilo que um gestor, que um líder precisa ter, né, ou aquilo que ele vive. Então, por isso, acaba ficando um pouco vago. E, por outro lado, pessoas que ensinam liderança, ensinam gestão, quando vão tratar sobre yoga e meditação, trata de uma forma bem superficial. Então acaba que, enfim, o líder, o gestor, a pessoa que vai praticar isso, praticar meditação com base nesses ensinamentos, não tem essa técnica e essa profundidade. Então, nesse sentido, eu acho que a vida me deu essa oportunidade de poder trazer para esse público mais prático, algo com que eu vivo, com que eu lido no dia a dia, mas trazer objetivo, trazer essas formas de meditação, desmistificar algumas coisas sobre meditação, mas trazer de uma forma mais profunda, ok? Então eu acho que isso é legal. E no meu curso eu quero tratar sobre as questões de inteligência emocional, enfim, e como isso vai reverberar na minha vida, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional e na minha vida na minha gestão das emoções, né? Quando eu falo em pessoal, a gente abrange tanto essa questão interna das emoções em si, quanto da questão dos relacionamentos, e na questão profissional, a questão mais prática no mercado, enfim, na atividade de trabalho. Ok? Para que meditar? Por que a gente precisa meditar? Então, aqui eu vou partir da premissa de que você já quer meditar, porque essas informações, né, dos benefícios da meditação, no nível emocional,
como isso vai interferir, ou como eu posso utilizar a meditação para controlar as minhas emoções, para perceber as minhas ações, isso é algo que eu vou deixar para o meu curso algo mais amplo, né? Porque a gente não tem como falar isso, que é algo bem mais complexo. Agora, eu posso dizer, se você está vendo esse vídeo e realmente quer meditar, então eu posso te dar em resumo algumas coisas já comprovadas que a meditação vai realmente te ajudar na sua vida. Então, o que ela vai fazer? Ela vai restabelecer a química do seu organismo, né? Então, até coloquei entre parênteses aí, sistema nervoso parasimpático, né? Então, só um resuminho de como isso funciona. Então, nós temos dois sistemas nervosos, enfim, a especificação é muito maior, mas nós temos dois tipos de sistema nervoso: o sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele vai atuar quando há uma situação de perigo. Uma situação de perigo, uma situação que vai colocar sob perigo, sob ameaça a minha integridade física, a minha integridade psicológica, mental. Quando coloca a minha integridade em perigo, meu sistema nervoso simpático é ativado, junto com ele vários outros órgãos e vários outros sistemas do meu organismo também ativado. Isso vai promover toda uma mudança química. Para quê? Para que eu possa atacar, possa me defender ou possa fugir. Basicamente são essas ações instintivas aí que o meu sistema nervoso simpático vai promover em situação de perigo. E temos o sistema nervoso parasimpático de outro lado, que é aquele que vai restabelecer a química do meu organismo. Então, se aquela situação de perigo ela deixou de existir, o meu sistema nervoso parasimpático ele volta, ele ativa, restabelecendo a química do meu organismo para que eu possa estar no estado natural. E esse estado natural, eu já parto dessa premissa, que é um estado de calma e tranquilidade. Então, se você vive naturalmente no estado de ansiedade e tensão, então isso está errado. Porque o estado natural é um estado de calma e ansiedade, calma e tranquilidade, né? Sem ansiedade. Calma, tranquilidade, serenidade, né? Mente limpa, que a gente consegue perceber e analisar as coisas, né? Então, o que acontece? Então, o meu sistema nervoso simpático ele vai ser ativado quando existe uma situação de perigo. Agora, essa situação ela pode ser tanto real quanto imaginária e psicológica. E qual que é o problema dessas situações psicológicas e imaginárias? É que elas estão sempre acontecendo. Então, antigamente, na época das cavernas, né, a gente traz muito esses exemplos. Então, nossos antepassados viam, por exemplo, um predador, um animal selvagem. Então, o que eles faziam? O sistema nervoso simpático, né, eles não faziam nada ali naquele momento, mas o sistema nervoso simpático era ativado. E aquela ativação do sistema nervoso simpático ativava vários outros órgãos e sistemas do nosso organismo. Isso alterava a química, né? Colocava o nosso corpo sob um estado de tensão, um estado de estar preparado para o embate. Então, a partir disso, a pessoa, enfim, atacava o animal, corria, fugia, enfim, né? Sobre aquele ímpeto daquela química alterada para isso. Passava-se um tempo, aquele predador já não estava lá mais, e então o seu sistema nervoso parasimpático ativava, e isso restabelecia a sua química interna. Então, qual que é o problema atual, né? Talvez eu não possa dizer problema, mas pode dizer uma especificidade do nosso sistema, do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele não distingue aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Então, ele não vai distinguir aquilo que realmente está acontecendo no mundo dos fatos, no mundo físico, no mundo externo, ou aquilo que está acontecendo somente na minha cabeça. Então, independente dessa situação, se for um perigo imaginário, um perigo psicológico, algo assim, o meu sistema nervoso simpático vai ativar da mesma maneira. Okay? E qual que é o problema desses problemas, né? Desses distúrbios ou dessas constantes tensões que nós temos? É porque, como é um perigo psicológico, ele está sempre nos ativando, está sempre ativado. Ele não deixa, né, de existir, algo assim. Ele está sempre continuando. Então, essa continuação psicológica, mental, né, fantasiosa da nossa mente, vai ativar da mesma maneira que se real fosse aquele perigo, e como é algo que é imaginário, eu estou sempre alimentando aquela situação, a minha química vai estar sempre alterada, então eu vou estar sempre em estado de tensão, em estado de não paz,
um estado de estresse, né, ansiedade, por conta disso. Então a meditação é, de certa forma, uma prática que vai restabelecer a sua química, ativando o sistema nervoso parasimpático. Okay? Ela desenvolve a capacidade de foco e concentração. Então, foco e concentração são as duas qualidades, né, que eu preciso para a meditação. Então, foco e concentração é aquilo que eu vou desenvolver durante a minha meditação. Eu vou destrinchar isso daqui a pouco para vocês entenderem melhor. Melhora o desempenho intelectual, melhora o desempenho do pensamento. Então, a partir do momento que eu consigo perceber o que está acontecendo internamente, eu consigo ter mais ferramentas para poder tomar melhores decisões. Então, isso vai melhorar o desempenho em todas as áreas da minha vida. Okay? E desenvolve e aprimora qualidades de liderança. Né? Então, liderança é algo que está muito em voga aí na questão corporativa. Né? Então, você não precisa ser um chefe, né? Você não precisa estar no topo de uma organização para ter que desenvolver suas qualidades de liderança. Qualidade de liderança é importante tanto para os seus semelhantes quanto para você mesmo, né? A sua autoliderança, enfim, para a sua família, para os seus amigos. Então isso é algo importante e a meditação é a base daquilo que a gente precisa para desenvolver essas qualidades que a gente objetiva. Ok? Então, em resumo, para que meditar? Para isso, para melhorar nossa vida, melhorar nosso estresse, nossa ansiedade, desenvolver algumas qualidades, né? E desenvolver, enfim, melhorar nossa qualidade de vida como um todo. Então, isso é aquilo que a gente precisa meditar. Se você não está satisfeito com isso, a gente pode depois tratar isso em algo à parte, ou você pode ver N vídeos, N estudos que falam sobre isso, enfim. Tudo que está aqui, já existe uma série de estudos científicos, neurológicos, enfim, que tratam dos benefícios da meditação. Eu não vou alongar tanto aqui, mas só trazer essa ideia geral para vocês do porquê, do para que meditar. Okay? E como meditar? Né? Então é bem simples, como meditar, atenção e foco. É isso que a gente precisa para meditar. Você vai me falar, mas Kelps, você me disse lá no início, né, que muita gente fala que não consegue meditar porque não tem atenção, porque não tem foco, né? Está sempre mudando esse foco. Mas isso é comum, isso é normal, isso é distração, inclusive faz parte da meditação, mas nós precisamos ter como esses dois pilares básicos da meditação, que é a atenção e o foco. Então eu preciso definir uma atenção em algo que eu quero meditar, eu quero, né, aquele tempo eu quero me concentrar, e aí eu começo o meu processo do foco, e aí sim eu vou começar a trabalhar assim, os meus circuitos neurais e tudo mais, e vou trazer e vou melhorar, né, essa atenção, esse foco com essa prática de meditação. Ok? Então, etapas. Né? Então, isso aqui a gente vai entender bem essa questão das etapas. Né? Então, a primeira etapa da meditação é intenção. É o quê? A definição do objeto da sua atenção. Então, basicamente, a gente vê muito meditação mindfulness, né? E essas meditações mindfulness, em termos gerais, é aquela que a gente fecha os olhos e observa a respiração natural do nosso corpo. Okay? Então, essa seria a intenção. Vamos partir dessa meditação em si, que é mais simples, é mais comum, e todo mundo já praticou. Então, a intenção. Então, eu defini o objeto da atenção. Então, o objeto da minha atenção numa meditação mindfulness, numa meditação mindfulness comum, vai ser a respiração do meu corpo. Ok? Perfeito. Atenção. Iniciar a atenção no objeto escolhido. Segundo passo. Então, eu vou iniciar a minha meditação. Iniciar a atenção naquilo que eu defini. Né? Então, pela intenção, eu defino aquilo que eu quero meditar. E na atenção, eu já começo a praticar essa atenção, essa meditação. Então, eu começo a atenção na minha respiração. Então, eu começo observando a minha respiração. Terceiro passo, divagação. Então, ao iniciar a minha atenção na respiração, eu vou perceber que eu vou distrair. Então, o meu foco, a minha atenção, a minha mente vai distrair daquilo que eu defini. E aí é que muita gente desiste de meditar. Mas olha só que legal. A divagação, ela faz parte da meditação. É uma etapa da meditação. Então, é comum divagar. Né? Então, se você está divagando durante a prática de meditação, isso é um sinal bom, significa que você está vivo.
né? A gente pode dizer assim. Porque poucas pessoas conseguem meditar naquilo que a gente idealiza, né? De uma mente fixa, de uma mente sem distração. Muito poucas pessoas. A gente pode contar na ponta do, sabe? Contar nos dedos quantas pessoas fazem isso, né? Mestres, enfim, pessoas realmente voltadas, né, a isso com um certo tempo, toda a vida voltada para isso. Mas nós, né, que, enfim, praticamos com certa constância, aí isso é comum, essa divagação é comum porque faz parte do processo, faz parte da própria natureza da mente humana, né? Enfim, eu não vou adentrar muito aqui, seria isso um sinal, um assunto, né, para um outro curso, né? O que é a mente, essa questão toda, mas não agora. Eu quero só definir para vocês o que é meditação e trazer alguns conceitos e situações básicas aí para vocês poderem usufruir um pouco mais da meditação. Então, divagação. Terceira etapa, divagação. A mente perde o objeto da atenção e passa a divagar sobre outro pensamento, né? Então a gente começou a observar a respiração, uma, duas, na terceira minha mente começou a divagar e a minha atenção saiu da minha respiração. Aí entra a quarta etapa, que é a meta-atenção, que é perceber que houve a divagação. Então isso, quando eu percebo que houve a divagação, significa que existe uma consciência além daquela divagação, ok? Então existe algo que vê que a mente distraiu, ok? Enfim, isso a gente pode depois trazer com mais detalhes em outra oportunidade, mas essa meta-atenção é importante nesse sentido, porque a meta-atenção, ela vai definir, ela vai mostrar para mim que a minha mente divagou. Então eu vou perceber que a minha mente divagou e a partir disso eu consigo tomar uma atitude. E aí vem um quinto passo, que é a recuperação. Recuperar o foco e a atenção no objeto escolhido. Então, essa distração que a gente tem, né? Então a gente começa a observar a respiração, e aí tem uma distração. E essa distração é comum, é normal. Agora, quando eu percebo ela, é melhor ainda. Porque se eu não percebesse essa distração, eu iria, vamos dizer, de carona naquele pensamento, e aí eu não sei onde eu iria parar. Porque, enfim, a mente ia fazer análises, comparações, e eu não poderia nem perceber. Eu iria perceber isso depois de alguns segundos, alguns minutos atrás. Agora, a hora que eu percebo que a minha mente distraiu, existe uma consciência, existe algo além dessa simples atenção, que a gente chama de meta-atenção, né? Então, para além da atenção em si, que ela percebe que a atenção distraiu. E essa meta-atenção, essa consciência, ela me dá a capacidade de agir. Então, a partir disso, eu consigo voltar o foco. Então, a meditação é o quê? Você inicia a sua atenção, o seu foco em algo, vai distrair daquele foco, daquele algo, e a partir disso, você vai retomar. Vai perceber isso, que isso a gente diz que é a hora da consciência, vai perceber que a sua mente distraiu, e a partir disso vai retomar o foco para aquele objeto inicial escolhido. Ok? Então, basicamente, é esse o processo da meditação. Intenção, atenção, divagação, meta-atenção e recuperação. Ok? Vamos alongar um pouco mais. Então, meditando. Então, durante o meu processo de meditação, eu preciso definir um tempo, né? Eu posso definir um tempo, enfim, 5 minutos, 10 minutos, 15, 8, enfim. Eu defino um tempo que eu tenho e nesse tempo eu vou ignorar os diálogos da minha mente. Então, isso é importante, porque se eu tive o objetivo, a intenção de meditar, naquele tempo, todo o pensamento é irrelevante. Okay? Naquele tempo, naquele momento que eu estou meditando, tudo que vier na minha cabeça é irrelevante. Eu só tenho que voltar o foco para o objeto escolhido, né? Então, no caso que a gente está tratando aqui daquela meditação comum, do mindfulness, né? Voltar o foco para a respiração, para a atenção para a respiração em si, independente do que passa na minha mente. Eu até brinco, costumo brincar muito disso, pode ser o pensamento mais maravilhoso do mundo, a ideia de $1 milhão, o que for, é irrelevante naquele momento, ok? Você vai apenas
perceber a distração e voltar o foco para a respiração. Ok? Enfim, se for uma ideia de $1 milhão, ela vai aparecer de novo. Não se preocupe. Mas eu preciso, durante a prática de meditação, vocês treinem a atenção. O objetivo é esse, é você definir a atenção e ir aprimorando essa atenção. Então, que você começa a partir das práticas, né, você vai começar a realizar as coisas, as suas tarefas, as atividades com mais atenção, com mais foco, e você vai perceber um menos cansaço, não cansaço menor em relação a essas atividades, e uma sobra de tempo em relação a isso. É um mistério, né? Isso eu até costumo brincar muito. Quando a gente está... Isso é algo comum e vocês percebem durante o dia a dia de vocês. Quando a gente está agitado, né, e muita coisa para fazer, acaba que a gente fica tão cansado e não faz nada, né? A gente não faz nada, ou faz pouca coisa e está cansado, do que quando a gente às vezes consegue entrar num estado de flow, um estado de meditação, um estado de tranquilidade, felicidade, que a gente faz muita coisa e ainda sobra tempo do que a gente não, se a gente tivesse estressado, não conseguiria fazer, né? Então isso é importante, a gente só consegue perceber isso com a prática e com o desenvolvimento dessa atenção, desse foco. Então durante a prática de meditação, ignora os diálogos da mente. Pronto. Independente do que é que aconteça, perceba que é só um diálogo da sua mente e você vai apenas retomar o foco para a respiração. E essa retomada do foco é uma retomada do foco sem julgamento. Tá? Você não tem que julgar os pensamentos que passam na sua cabeça. Isso é muito importante. Porque se você julgar ou analisar se é bom ou errado, querer discutir, né? A gente gosta muito de querer discutir, conversar com os pensamentos. Se a gente fizer isso, a gente não está nesse espaço de meta-atenção. A gente está ainda nessas distrações da mente. Tá? Isso aqui é muito cansativo. Então o que a gente precisa é criar essa meta-atenção e perceber que é só um pensamento e trazer o foco para a respiração. Isso, ok? Essa é a base da meditação. Então, durante a meditação, disciplina na prática. Outro ponto importante, todo dia. Então, todo dia tenha uma prática meditativa. 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, enfim. Todo dia medite um pouco, que isso é muito importante. Por quê? Porque já existem... é mais importante do que você meditar, por exemplo, 3 horas no final de semana. Eu prefiro que você medite 10 minutos todo dia do que você meditar 3 horas no final de semana. Por quê? Você não vai conseguir, você vai criar estresse, você vai criar negatividade, enfim, problemas, né? Eu falo interno, por quê? Porque é algo que você não vai ter essa constância. Então é algo que vai realmente te prejudicar, né? Não que você não consiga, sim, pode tentar, pode fazer, mas não vai ser algo que vai ter nenhum efeito, sabe, visível, prático na sua vida. Então é importante que a gente tenha uma disciplina nessa prática, tá? Então disciplina, todo dia um pouquinho, isso vai ganhando forma, vai moldando, né, essas qualidades em nós, o que propicia o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Não, a neuroplasticidade é algo que a neurociência já descobriu, né? Que é aquela capacidade dos neurônios se reprogramarem e criarem novos caminhos, novas sinapses, né? Então, antes disso, existia a ideia de que os neurônios, né, eles cresciam até uma certa idade, depois não cresciam mais, enfim. E essa neuroplasticidade vem para desmentir isso, né? E dizer que realmente não, que realmente existe essa capacidade adaptativa dos neurônios, eles conseguem modificar caminhos, enfim, fazer novas ligações, novas sinapses, e isso é algo que acontece com a meditação, porque a gente vai estar ativando aquela parte do nosso cérebro responsável pela atenção, pelo foco, né? Pela parte frontal aqui do cérebro. E isso gera o efeito de traço. O efeito de traço é quando aquelas sensações, aquele prazer, aquele bem-estar que nós sentimos durante a prática de meditação, aquilo permaneça durante o nosso dia, independente da prática. Então é um efeito mais enraizado, um efeito de traço que tem da prática meditativa. Isso é possível desde que tenhamos disciplina na prática.
ok? Enfim, então é algo que vocês já conhecem, atenção plena, mindfulness, né? Tá aí para vocês, atenção plena, mindfulness. Então é a técnica mais conhecida, né? Então como que é essa técnica? Então, basicamente a gente senta, se na cadeira ou no chão com as pernas cruzadas, observa a respiração, fecha os olhos de preferência, fecha os olhos e observa a respiração. A gente pode respirar de forma forçada, de forma intencional algumas vezes, mas depois deixamos a respiração acontecer naturalmente e apenas observamos o nosso corpo respirando. Então, observando o ar entrando, observando o ar saindo, observando o corpo inspirando, o corpo expirando. Então, a intenção é só trazer esse foco para a meditação. Então, essa é a meditação mais básica que nós temos. Existem outras técnicas, né, onde a gente coloca outras âncoras na meditação, né? Então, essa aqui nós temos como âncora a respiração, né? Então, o que é âncora? É aquilo que vai te fixar no seu foco. Então, você tem um foco aqui, a sua mente vai distrair, você volta para a sua âncora, que é a respiração, né? Observar a respiração. Então, existem outras âncoras em outras práticas, enfim, né? Várias outras práticas com outras âncoras diferentes, né? Com mantras, com sons, enfim. Isso existem diversas, mas a base basicamente é isso, tá? Enfim, quem quiser aprofundar depois, existem outras formas, outras âncoras, outras meditações, mas vamos trazer aquilo que é básico, daquilo que é comum e mais fácil para todas as pessoas, né? Então, atenção plena, mindfulness é a técnica mais conhecida, né? Que mais é difundida, enfim, entre todas as pessoas, praticantes, enfim, e aquela que é a base para as outras práticas também, tá? Recomenda-se de olhos fechados, como eu disse para vocês, sentar de coluna ereta. Então isso é importante para quê? Para que não dê sono, né? Então você está, enfim, meditar deitado, por exemplo, após as refeições, não vai ser uma meditação tão boa assim. Talvez você vai tirar uma boa soneca, vai ficar relaxado, mas não é meditação. Então, você está com a coluna ereta, para poder ficar acordado, né? Ficar alerta. Então, isso é importante, porque o foco e a atenção nos remete ao estado de alerta, né? E esse alerta não é um alerta tenso, é um alerta calmo, né? É algo que eu posso falar aqui, mas vocês precisam experimentar para poder perceber que realmente é possível você estar alerta e calmo ao mesmo tempo. E autobondade. Autobondade é bondade para você mesmo. Como que isso funciona? Na questão dos diálogos da mente. Okay? Então a gente está lá na nossa meditação e percebe alguns diálogos, percebe alguns pensamentos, algumas conversas, né, que a nossa mente quer travar naquele momento. Então o que a gente tem que fazer? Ignorar aquilo e voltar o foco para a nossa meditação. Mas esse ignorar não pode ser um ignorar com raiva, sabe? Não consigo, agora você vai ver, eu vou te mostrar, né? Vamos lá, vou mostrar para você que eu sou mais forte. Essa intenção seria até legal, mas não é isso, tá? Essa bondade é você não se criticar, não se julgar, aceitar que aquilo é só um pensamento que está acontecendo, não acreditar em nada que passa na sua mente naquele momento e voltar o foco para a atenção, tá? E por mais que talvez seja algo que machuque, né, alguma coisa que doa ou que te deixa um pouco abalado ou sentido em relação a isso, ok. Não converse com aquilo, tenha autobondade, volte e apenas traga essa paz, esse estado enfim, de calma, sabe? De ignorar aqueles diálogos realmente. Tá? Então a autobondade é isso, é apenas trazer o foco sem agressividade. Tá? Por mais que seja pesado, por mais que, enfim, seja algo ruim, enfim, é trazer o foco de volta sem julgamento, sabe? Sem se criticar, sem entrar naquele mesmo estado de conversa entre a mente. Né? Isso que eu falei para vocês. Então a gente está meditando e aí vem algum diálogo, algum pensamento, então a ideia nossa é ter essa meta-atenção afiada, né? Essa meta-atenção treinada. Então, se vier algum pensamento de
negativa, ou, né, algo nesse sentido, então não fique conversando com esses pensamentos nessa área aqui mais embaixo, ok? Observe isso e volte para a sua atenção com bondade, né? Com amor, com compaixão. Então isso é importante. Então atenção na respiração e no corpo, né? Como disse para vocês, então vocês vão perceber a respiração, o ar entrando e o ar saindo, percebendo a respiração do corpo, o corpo inspirando e o corpo expirando, ok? Pode começar enfim, 3 minutos, depois você vai aumentando, enfim, até conseguir um nível maior. Mas é importante ter isso em mente, que a sua mente vai distrair, você vai retomar o foco, e esse retomar o foco tem que ser um foco de forma amorosa, de forma bondosa, sabe? Sem se criticar, sem criar mais negatividade, mais tensão, né? Porque não vai adiantar nada você ficar batendo com isso naquele momento, ok? Porque naquele momento é o momento de meditar. A gente já definiu isso antes. Mas é algo que eu preciso resolver comigo e tal. Sim, você vai resolver depois. Agora, naquele momento é um momento de meditação. Então, tudo o que você precisa ter com você é amor. Ok? Amor. Perceber que existe uma vida que circunda você faz parte dessa vida, e essa vida, ela tá te perdoando, ela tá te amando, ela tá te protegendo a cada respiração, a cada instante. Ok? Então, isso é importante. Não criar negatividade durante a meditação. Beleza? Então, atenção plena, mindfulness. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Então, definir um tempo para a prática. Então, 3, 5, 10, 15 minutos. Sente-se com a coluna ereta e relaxa o corpo. Então, coluna ereta para ficar alerta, o corpo relaxado para tirar toda a tensão. Feche os olhos e respire profundamente por 3 vezes. Então, isso é bem interessante. É um simples passo, um simples ato que vai ajudar vocês no dia a dia. Respirar profundamente. Então você inspira, segura esse ar um pouquinho e solta. De preferência, soltando o dobro do tempo que você inspirou. Ok? Então faça isso umas 3 vezes, solta todo o peso do corpo na expiração. Isso por si só já ativa o seu sistema nervoso parasimpático e ajuda na sua calma, no seu organismo, ok? Então, observe a respiração natural, a inspiração e a expiração, né? Foque em alguma parte do corpo e observe a respiração, né? Então, o corpo inspirando e o corpo expirando. Perceba a distração e retome o foco à respiração. Então, ao final, enfim, no seu tempo que você definiu, você pode cronometrar isso, né? Ou definir apenas um tempo livre, mas define um tempo de meditação. E ao final dessa prática, você pode movimentar as mãos, os pés, enfim, e retomar lentamente a sua consciência. Tá? Então, essa é uma meditação simples, comum, mas que vai te propiciar muitos benefícios. Tá? Se você não quiser meditar, só esse simples ato de respirar, inspirar, segurar um pouco esse ar e expirar, né, o dobro do tempo que você inspirou, isso já vai te dar muitos benefícios também. Ok? Existe o que a gente chama de mindfulness informal, né? Porque trazer esse estado meditativo em situações comuns, né? Então a gente está andando num parque, a gente está andando, né, com a nossa família, então está andando sozinho, enfim. A gente está andando, está fazendo alguma atividade em algum local, e ali a gente entra num estado de contemplação. É um estado onde a gente consegue observar as coisas que estão acontecendo sem o julgamento da mente, né? Então é isso. Então, olhos abertos, prestar atenção ao ambiente, sons, objetos e concentrarmos em nossa respiração. Então, você está num local, está tendo algum som, algum barulho, mas você, em vez de ficar com aquela reclamação mental, aquele ruído mental, você aceita tudo o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro passo muito importante, aceitar tudo que está acontecendo. Então, aceitou tudo que está acontecendo e observa essas coisas que estão acontecendo, vê, né, aquilo que está perto de você, enfim, uma árvore, um objeto, né, um computador, enfim, qualquer coisa, você apenas vê aquilo sem julgamento mental. Sem julgamento mental, sons e durante essa etapa você observa a sua respiração. Então isso é um mindfulness informal, né? Então relaxar e observar o momento presente sem qualquer objetivo ou compromisso com qualquer outra coisa.
Então é isso, o mindfulness informal. Estar realmente relaxado e atento, tá? Relaxado e atento ao mesmo tempo. Durante as suas atividades comuns, reserve algum tempo para você, apenas observe e sinta, enfim, observe aquelas coisas que estão acontecendo de uma forma mais concentrada, de uma forma mais atenta. Okay? Isso é mindfulness informal. Isso é muito bom andando na natureza, isso é muito relevante. Okay? Outros tipos de meditação, então nós temos aqui a escuta consciente e a bondade amorosa, né? Então a escuta consciente, enfim, eu não vou adentrar isso com vocês muito, até porque faz parte do nosso curso também, mas escuta consciente, quando a gente desenvolve a habilidade de escutar realmente a outra pessoa, o nosso interlocutor. A gente dá atenção a ele e ouvi-lo em um estado meditativo. Então isso nos dá, a pessoa tem essa sensação que nós estamos presentes, estamos lhe dando atenção. Okay? Então isso é algo muito importante para que nós compreendamos a mensagem que a pessoa nos passa, para que aquela pessoa se sinta acolhida pela nossa presença, pela nossa atenção. Até porque aquilo que é mais caro para nós é a nossa atenção. É aquilo que, enfim, dinheiro, né, fama, sucesso, nada disso vai poder comprar a nossa atenção. Então é aquilo que os nossos familiares querem, nossos amigos, né? Aquilo que vai fazer com que os nossos relacionamentos cresçam é essa atenção. E a escuta consciente é isso, essa atividade de observar, né, a outra pessoa, escutar a outra pessoa sem aqueles julgamentos mentais. Porque, não sei se vocês já viram isso, em discussão isso é muito comum, é o quê? A pessoa está falando com você e você já está ali questionando, julgando, né, já pensando no que vai falar antes da pessoa terminar. Tá? Então isso aí não é uma escuta consciente. Né? Enfim, escuta consciente é estar presente, observar o que a pessoa tem para dizer, depois você, né, no seu tempo, você analisa e fala aquilo que você deve falar. Então é uma meditação durante uma conversa. E a bondade amorosa é a gente trazer para a meditação, né, aquela vontade de que todos fiquem bem, né, que a gente fique bem, que a gente se livre do sofrimento, né, para nós e para as outras pessoas. Isso é a bondade amorosa. E é algo bastante legal, né, da gente trazer essa ideia da bondade na meditação também. Enfim, nos acender um pouco a origem dessa meditação, né, da ideia do autoconhecimento, enfim, da ideia espiritual da meditação, mas é algo que realmente nós precisamos disso, dessa bondade amorosa no nosso dia a dia, seja, enfim, nas relações, sejam entre amigos, enfim, seja com nós mesmos, né? Essa bondade amorosa é algo importante e a gente consegue implementar, crescer, né? Expandir essa bondade pela prática meditativa também. Então, isso é algo legal de vocês acrescentarem na prática de vocês. Algo que eu falei sobre meditação no cotidiano. Meditação no cotidiano, né? Então, algo que eu falei é trazer essa consciência, esse estado de meta-atenção, né, para todas as atividades, né, ações e sentimentos. É perceber o que está acontecendo no ambiente, conosco mesmo, com as outras pessoas, e ali nós podemos tomar uma atitude melhor em relação àquilo. Então isso é a base da meditação e é a base daquilo que, enfim, desenvolvimento de todas as virtudes, tá? Qualidades, enfim, de líderes, né, de pessoas melhores, essa capacidade de compreender aquilo que está passando e assim sim você usar o seu cérebro racional e assim você conseguir tomar a melhor atitude naquele momento. Okay? Então isso é importante porque eu não estou aqui tentando dizer para vocês que você tem que fazer 10 coisas para conseguir um sucesso, ou fazer 5 coisas, tem que fazer assim, sabe? Se algo acontecer assim, faça desse jeito.
se algo acontecer desse jeito, faça daquele jeito, né? Isso é muito desgastante e pouco inteligente, tá? O que a meditação vai propiciar para a gente é o quê? Que nós possamos, no momento, naquele momento específico, naquela situação, tomarmos a melhor atitude, ok? Então, naquele momento, naquela situação, eu tomo aquela melhor atitude, por quê? Porque eu vou usar minha inteligência. Eu não vou usar um decoreba, usar algo que outro pensou sobre isso. Eu vou usar minha inteligência, e aquela inteligência eu vou utilizar naquela situação. E vou usar o melhor que eu consigo naquela situação, e se depois eu perceber que aquilo não foi o melhor, eu aprendo e a partir disso eu consigo melhorar e aprimorar para as outras situações. Mas se eu não tiver essa consciência de perceber as situações, de perceber a mim mesmo naquele momento, de perceber o outro, é muito difícil a gente tomar alguma ação com consciência ou, enfim, com inteligência, né? sobre enfim, nessas situações, enfim, que aqui acaba que envolve questões emocionais, enfim, é algo à parte também. Então, mas isso é importante, isso é algo que ter essa consciência no nosso dia a dia nos dá muitos benefícios. Existe algo aqui que é interessante, só para a gente distinguir, que é a atenção aberta, né? Eles chamam muito isso de brainstorm, né? Em processos corporativos, né? De ideias e tudo mais. Então, a gente pega tudo que é ideia e vai escrevendo e tudo mais, e ali, a partir dali a gente vai criando uma ideia mais organizada, né? Então, isso é uma atenção aberta para que você consiga perceber todos os estímulos que vêm, né, internamente, e ali você vai, de um primeiro momento um pouco caótico, né, colocando no papel, mas depois você vai organizando aquilo. Então isso não significa que a mente vai estar solta. Existe um foco, existe uma atenção que é observar o que está passando na sua mente naquele momento, ok? Então é importante perceber isso. Não queiram justificar, deixar a mente vaga, sabe? Deixar minha mente vaga, porque, enfim, brainstorm é isso, ou então às vezes cansa muito, né? Enfim, o brainstorm eu estou mostrando para vocês que não, que o brainstorm é uma coisa que a gente pode fazer consciente, ok? É perceber o que está passando na minha mente e ali sim tomar alguma atitude, algo consciente do que está acontecendo. Diferentemente da mente solta, onde passam N coisas na minha cabeça, na maioria das vezes negativa, e essas coisas vão, enfim, sem sentido, vão acabar produzindo efeitos não tão legais assim, ok? Então, nesse brainstorm, nessa atenção aberta, apenas permitir que as ideias surjam. Isso é interessante. Agora, sobre a questão do cansaço, né, de estar com a mente sempre concentrada, isso é interessante. A neurociência já comprovou isso, que o nível de caloria, né, a quantidade de caloria gasta quando a sua mente está em atenção e a sua mente está livre, vamos dizer, uma mente divagando, é a mesma. Ok? Então, isso é uma falsa percepção de você estar cansado quando você age com atenção sobre as coisas. Lógico, você pode ter algum cansaço mental, dependendo da sua tarefa, da sua atividade, mas deixar a mente solta não é um remédio para isso. Ok? Porque, enfim, vai ativar sistema nervoso simpático, vai gerar algum problema, dependendo do nível de pensamento que você tenha. Ok? Então, o importante é atenção nas tarefas e atenção no descanso também. Tá? Então, andar na natureza, estar com seus filhos, com a sua família, ou assistir algum filme, alguma coisa, concentrando a atenção naquilo que você está fazendo. Okay? Então, atenção é uma atenção ao lado de um estado relaxado, okay? Um estado de tranquilidade. Percebam isso, tá? Então, não adianta nada, por exemplo, eu estar depois de um dia cansativo de trabalho, eu fiquei muito atento, muito focado naquelas questões do meu trabalho, eu vou descansar, então eu vou começar a ver um filme, por exemplo, e vendo esse filme, eu passo a distrair, pensar no que aconteceu no meu trabalho, ou pego o celular, começo a conversar com outra pessoa, e a minha mente está ali, e não está focada em uma coisa só. Ok? Aí algo importante também, que não existe essa ideia de mente sem pensar em nada, sabe, mente vazia. Não procurem isso. Procurem uma mente focada, uma mente concentrada, né? Porque isso é o que a gente precisa, né? Essa ideia de sem pensar em nada, tudo mais, isso aí é um mito que, enfim, não existe, ok? Não existe. Atenção.
atenção aos sentidos. Isso aqui é algo importante, que a gente consegue trazer essa meditação no cotidiano de uma forma bem interessante. Por quê? Então, nós temos 5 sentidos. Então, visão, olfato, paladar, tato e audição. Okay? Então, nós temos esses 5 sentidos, e os sentidos são a porta de entrada para a nossa mente. Okay? Aqui a gente não consegue, né, a gente não conseguiu aprofundar um pouco sobre a mente. Eu falei algumas coisas para vocês, enfim, no nosso curso eu vou falar um pouquinho mais, mas são a forma como a nossa mente capta as informações do exterior, são pelos sentidos. Okay? E os sentidos, eles podem, na verdade, eles são uma excelente âncora para que nós possamos estar presentes no momento atual, possamos estar focados, atentos no momento presente. Okay? Isso é algo legal da gente pontuar, porque eu acho que muita gente já ouviu falar sobre isso, é algo que virou até clichê, né? Quando a gente fala que ansiedade é a mente, né, pensando em muito futuro, e depressão é a mente em muito passado. E o momento de felicidade, alegria, enfim, é o momento presente, né? Então, o próprio nome, presente, é um presente da vida para nós usufruirmos, né? Nesse sentido. Enfim, isso é bastante verdade, né? O momento presente é aquele único momento onde nós temos e podemos agir a partir daquele momento, mas não significa que eu tenho que excluir, excluir o que eu vivi, ou excluir o que é o objetivo, mas saber lidar com isso é algo interessante, é algo que está ligado à inteligência emocional. Tá? E os sentidos é uma âncora bem forte para o momento presente. Então, é algo muito comum que nós vivenciamos assim, quase diariamente. Quando a gente está muito tumultuado, com a mente muito agitada, a gente não consegue, às vezes, sentir o sabor da nossa refeição, né? Então, às vezes, a gente anda e chega no nosso local de trabalho e nem sabe como chegou. Já chegou, já está lá, a mente cheia de pensamentos, enfim, são pensamentos que não têm efetividade prática, porque é uma mente desfocada, uma mente que não está focada, não está atenta. Então, a mente está dispersa, está gastando energia o mesmo tanto que se estivesse focada, está perdendo o momento presente e está gerando estresse, enfim, tudo aquilo que a gente falou de uma forma geral aqui nessa aula. Então, atenção aos sentidos. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Na vida, né, na nossa vida comum, dê atenção aos sentidos. Observe os sentidos. Dê atenção àquilo que você está fazendo. Então, como eu disse anteriormente, na escuta consciente, preste atenção no que a pessoa está falando. Dê atenção à sua audição. Apenas escute. Quando você estiver caminhando, preste atenção aos seus sentidos, ao seu tato, ao olfato enfim, se for um parque, da natureza, né? O cheiro da terra, o cheiro da grama, enfim. Dê atenção a isso. Dê atenção ao toque, a sensação do seu toque, da sua pele, do seu corpo ao andar, né? Tente observar, enfim, imagens, paisagens locais sem julgamento, apenas veja, né, aquela paisagem, aquela beleza, aquele objeto. Então traga a presença, né, a atenção, o foco aos sentidos. Isso é algo que vai ajudar bastante vocês no dia a dia, né? Não pode dizer que isso é uma meditação, né? Vou fazer só isso e não vou meditar, não vou ter minha prática diária. Não pode ser assim, temos que ter um discernimento também, mas fazer isso é muito importante para termos um equilíbrio também, né? Então, quantas vezes a gente está almoçando, às vezes, enfim, fica mexendo no celular e não presta atenção para aquilo, né? Para aquilo que a gente está fazendo. Então, atenção aos sentidos é algo bastante importante. Espero que vocês consigam fazer aí durante a vida, durante a rotina de vocês, ok? Troca de experiências. Então,
troca de experiências, né? Então, quem depois tiver algum interesse, alguma dúvida, né, pode me procurar sobre meditação. Vou ter o maior prazer em trazer isso para vocês, né? Para ficar claro, isso é uma aula livre, uma aula aberta, uma aula gratuita, e ensinar meditação é algo que eu quero fazer e vou fazer sempre, tá? Então, qualquer dúvida que você tem sobre meditação, pode me procurar, eu vou te ajudar, vou tentar, de certa forma, naquilo que for possível, né, te amparar, te ajudar nisso. Enfim, o curso que eu estou fazendo é um curso mais voltado para questões de liderança, de inteligência emocional, de autocontrole, né? É algo mais específico. Mas a meditação em si, eu vou estar sempre aberto para poder ajudar vocês. Esse vídeo é para isso, para ajudar vocês nessa questão da meditação, ok? Então, qualquer dúvida, as minhas redes sociais estão aí, KelpsB, Instagram, Facebook, Twitter, acho que é Kelps Barreto. Meu e-mail está aí também, enfim, podem me procurar. E, enfim, se inscrevam, né? Se estiver no YouTube, se inscrevam no canal, divulguem, enfim. É isso. Obrigado pela atenção e pelo seu tempo. Bom, aquilo que mais valioso você tem, espero que eu possa ter colaborado para que você, a partir de agora, possa usufruir mais do seu tempo e ter uma vida de mais qualidade, uma vida mais meditativa, mais presente, uma vida mais feliz. Muito obrigado.